Olá, estamos de volta com o nosso podcast em 2026 e hoje a gente quer fazer assim uma coisa um pouquinho diferente. A gente quer fazer mais um bate-papo sobre um assunto que já vem permeando o nosso grupo e também as nossas vidas individuais. Então a gente queria fazer isso hoje para você, porque talvez você possa se identificar com algumas coisas que a gente vai falar aqui. Isso pode ajudar você, né? Se você traçou seus goals aí para seus objetivos para 2026, né? Talvez isso ajude a clarear ainda mais. Ou se você está no estágio da sua vida que você está buscando entender melhor por que as suas atitudes, as suas escolhas não saem do jeito que você pensou, ou por que as pessoas reagem de determinadas maneiras com você, você fica sem entender. Então, de repente, isso ajuda você a ver as coisas sobre uma diferente perspectiva, né, meninas? Sim, sim. Sempre, né? Toda vez que a gente está tratando sobre, né, fazendo uma supervisão uma com a outra sobre os atendimentos que nós temos no nosso grupo, sempre vem uma questão muito importante, uma questão que a gente sempre indaga e que os nossos clientes, nossas pacientes também perguntam a gente. O que que vem a ser a autenticidade? Como que a gente consegue reconhecer que estamos sendo realmente autênticas dentro do nosso contexto de vida, as nossas relações interpessoais, nossa relação do trabalho. O que que é essa autenticidade? Né? Como a gente reconhece que a gente chegou, nessa verdade que pertence a cada uma de nós. São muitos caminhos, né, terapêuticos, né? A psicanálise tem uma vertente de tratar essa questão, né? A psicologia fenomenal-existencialista tem outra, a terapia integrativa também tem um olhar, mas todas nós, né, a gente está falando sobre essa questão importante que é ser verdadeiro consigo próprio. É chegar em um lugar em que você tem consciência de que está agindo de uma forma legítima com os seus desejos e, ao mesmo tempo, está conquistando o que você realmente produz para si própria, né, Rê? Eu acho que isso aí a gente estava conversando um pouco antes, né? E você falou muitas questões interessantes sobre essa questão da autenticidade e vamos dividir um pouco aí com o pessoal. Eu acho que vem sempre uma pergunta, como eu sei que eu estou sendo autêntica comigo? A partir de quê? O que que me dá sinais de que a decisão, o caminho, a forma como eu estou conduzindo a minha vida está sendo autêntica comigo? E a gente sempre traz o tema aqui da questão do corpo. Perceber as sensações, isso é um instrumento que a gente vai afinando. Os nossos atendimentos têm sempre essa tônica de olhar para o corpo, olhar para as sensações. O nosso corpo o tempo inteiro, ele está dando sinais de que algo está coerente ou algo está incoerente. Então o coração acelera, uma parte no nosso corpo dói, o nosso estômago embrulha, o nosso ombro contorce, há um nó na garganta, algo acontece no nosso corpo que também nos dá sinais de que nós não estamos sendo coerentes e autênticos conosco. Mas tem um aspecto que, inclusive, eu anotei aqui enquanto a gente vinha conversando, e que aparece muito nos atendimentos, que é o seguinte, né? Os pacientes trazem isso com muita frequência, assim, isso não é de um paciente ou outro específico, mas assim, de um grande número de pacientes, que é assim. E quando eu for autêntico, isso trouxer mais prejuízo do que benefício. O que que eu vou fazer? Porque Uhum. às vezes a decisão de ser autêntico impacta em algo no momento presente, em que eu posso ter uma grande perda, eu posso me sentir Uhum. extremamente abandonado. Mas ainda assim, a perda e o abandono, eles são parte de um momento da vida que não é do universo adulto. Quando a gente vai investigar a história do paciente, a gente vê que lá atrás, na maioria das vezes, de 0 a 7 anos, essa pessoa viveu situações em que ela precisou
aprender com a inautenticidade e ser inautêntico e se colocar nesse lugar para sobreviver. E Sim. aí a gente precisa fazer, né, terapeuticamente, esse é o nosso trabalho, fazer essa reparação, fazer essa reparentalização. Então a gente precisa deixar, a gente precisa, junto com o paciente, fazer com que ele possa acolher e reparentalizar esta criança, para que esta criança, uma vez reparentalizada e apoiada e autossuportada pelo adulto que ele é hoje, possa ter mais força, mais potência, mais integridade. Porque quando a gente reparentaliza uma parte, a gente traz integridade para o ser, a gente traz integridade para a psique, que ficou cindida, porque a gente iniciou a nossa vida no nosso processo de desenvolvimento, ao longo da nossa história, os nossos cuidadores, né? Em alguma medida, vivenciamos situações em que nos sentimos ameaçados e daí precisamos ser inautênticos. E aí a gente, num processo terapêutico, a gente reparentaliza essa criança, dá vez e voz a essa criança para que ela, sim, possa estar amparado pelo adulto que somos hoje, e aí sim, a gente possa passar para o momento atual, o presente aqui e agora. Agora que aquela criança que viveu aquela história está apoiado, amparado, reparentalizado, sabe que tem você. Como é que esse adulto hoje, daqui de onde ele está, pode decidir sem se sentir abandonado? Porque aquele Isso. abandono já não é mais do adulto. E já não foi, e já não é mais da criança porque nós já reparentalizamos, né? Isso. Então, esse é um tema que sempre volta. Não existe um único caminho de conduzir os processos terapêuticos com esta temática e com esta, enfim, com esta intenção. É sempre muito importante estarmos conectados com as nossas sensações, com as nossas emoções. A gente precisa afinar o nosso instrumento para decodificar o tempo inteiro o que eu sinto, o que eu penso e o que eu desejo. Já falei isso aqui em outro momento. Precisa estar conectado para que eu não pense uma coisa, sinta outra e faça uma completamente diferente. Isso. Em relação a isso, posso te dar um exemplo de um Uhum. caso, né, Sim, que sim. aconteceu? Ó, e também me vejo muito nessa situação. Uma pessoa, tá, que precisa tomar uma decisão. Vamos dar um exemplo aqui de emprego, tá bom? Então, uma pessoa, ela tá no momento da vida dela onde ela precisa decidir sobre uma coisa. Mas daí ela sobe lá em cima do muro e fica ruminando, ruminando. Se eu for para essa direção, se eu falar sim para essa oportunidade, isso e isso pode acontecer. Ou se eu falar não para aquela oportunidade e pegar essa outra oportunidade, isso. Então fica ali pensando lá no futuro, né? Se coloca lá no futuro e traz as inseguranças do passado ali para aquele presente. E a outra coisa também é, eu vou ficar aqui em cima do muro, vou ficar aqui quietinha, protegida, né? Nada vai acontecer comigo, inclusive você não vai precisar tomar uma decisão, mas alguém vai tomar essa decisão por você. E aí você também não gosta de pensar que alguém vai tomar uma decisão para você. Então, quando essa conversa começa, né, e a gente vai destrinchando, ok, essas crenças, essas partes que tem dentro de uma pessoa só, vai destrinchando e vai chegando, como a Renata falou, lá na infância. Como é que era na infância? Você Era, era permitido para você tomar decisões sobre coisas, ou você sempre, né, estava na mercê, do que os pais iam decidir, ou você não podia falar a sua opinião, porque a sua opinião, o que você falava, não era aceito, já era cortado ali na hora que começava, né? Então tem vários aspectos lá atrás que para cada cliente, para cada pessoa, a identificar diferentes partes lá.
é como assim? Imagina aquela pessoa que estava ali em cima do muro, aí ela começa a pensar tudo, em tudo isso, e o passado vem aqui, fica aqui com ela, mesmo que ela não tenha consciência disso. Hum, Por isso que é tão difícil se desvencilhar. Então, como a Renata colocou, você traz para o corpo. Se trazer para o corpo, às vezes pode ficar muito subjetivo, porque muitas pessoas têm muita dificuldade em sentir o que o corpo está falando. Uhum. Então, é um trabalho também, além de ver de onde isso veio, essa indecisão, esse medo de perder, da onde isso veio. E quando você está naquele lugar, o que o seu corpo mostra para você. Então, quando você pensa naquilo, quando sua mãe, sei lá, para você pegar o biscoito que você queria na loja, sei lá, qualquer coisa desse tipo, tá? Tem vários exemplos aí. Aí, hoje, você sente um aperto no seu peito, né? Muito grande, o ar fica difícil para entrar. Então, o que que quer dizer isso? Podemos ficar Uhum. com esse sentimento é como para deixar esse sentimento invadir o seu corpo, você sentir ele plenamente e poder deixar ele ir. Então, é claro que isso não acontece só em uma vez, é um exercício que se repete através dos atendimentos, né? Eu não- processo, né? É um é, processo. É é um um processo. processo. Vocês querem falar uma coisa, por exemplo, quem está escutando, ah, como você faz isso sozinha, né? Vamos dizer, a pessoa não tem oportunidade de um atendimento, né? Como a pessoa podia fazer numa situação difícil, onde ela é desengatilhada e para esse lugar. Assim, existe algo, né, que é muito interessante, ligando a fala da Rê com a sua fala, Carla, dessa Uhum, questão da gente, quando a gente sente um desconforto no corpo, isso já é um sinal que tem alguma coisa errada, né? uhum, Quando você está com falta de ar, quando você está numa crise de pânico, quando você está com uma angústia, quando você chora numa situação que não era uma situação que era para te causar tristeza, quando você entra num ambiente, aquele ambiente te dá, nossa, eu não uhum, era para estar aqui, já tem alguma coisa errada, né? Você já consegue, por mais dificuldade que você tenha de se conectar com o corpo, você já sente que pelo menos existe um desconforto. E a partir desse desconforto, né? Existe sempre, a gente tem, eu acho que todas nós já vivenciamos isso, né? Parece que existe uma entidade fora do nosso centro que funciona como se fosse um observador. Parece que ele está aqui e uhum, nós aqui, e essa pessoa aqui fica falando, mas você está errando, você não pode falar isso agora. Ou uhum. então, meu Deus, Vai dar certo. isso não vai dar Várias certo. vozes até, né? Você não deveria, você deveria estar em outro lugar, você deveria alcançar uma outra posição, você deveria ser um outro tipo de esposa, um outro tipo de mãe, né? Mas essa pessoa que está aqui, na realidade, somos nós. Então, assim, uma coisa que eu acho que é muito funcional, já que você está trazendo para esse lugar, né? Quando a gente reconhece que esse observador, na realidade, é o nosso ego, o nosso alter ego, né? E que isso daqui é memória. Isso aqui é memória. Na realidade, é Uhum, uma memória formada com todos esses pensamentos que ficam vindo naquele momento. Se a gente consegue olhar para o fluxo daqueles pensamentos, sem que a gente precise adentrar em nenhum deles, observar, né, que existe essa voz, existem esses pensamentos, e eu estou aqui, no meu centro, observando esse fluxo. Eu não estou criando uma autoimagem e nem estou me esmerando em querer ser melhor do que aquilo. Eu estou parada em um estado de observação. As coisas que vêm até você, um insulto que você recebe, é óbvio que ninguém é de pedra, mas você vai ter um autocontrole em determinadas situações que vai levar você para um lugar muito mais verdadeiro e autêntico do que se você estiver absolutamente ouvindo isso e se deixando levar por essa Se voz que está identificando, te né, Ju? uhum. identificando com essa questão toda. Então, acho que isso daí é um exercício do momento que às vezes até tira a gente de uma crise de pânico.
de você, para aí, calma, isso aqui, deixa eu observar o que está aqui, eu estou vendo tudo isso, eu não me identifico com absolutamente nada disso, eu vou Uhum. parar, eu vou respirar e eu vou ter uma maior capacidade de entrar no meu centro. Isso. Tem essas Tem um interferências. outro, É, isso. Tem um outro aspecto também que talvez possa ser um outro exemplo aí de uma forma de lidar. Quem escolhe necessariamente perde. Isso é um fato. Escolher é perder, Exato. né? Então, tem uma frasezinha que, acho que é uma frase batida que diz assim: a zona de conforto é muito bom, mas nada cresce lá, né? uhum. Então, quem está em cima do muro e precisa escolher alguma coisa, vai perder. E esse é um fato. O que a gente, diante de uma situação dessa, precisa pensar é assim: o que de pior pode acontecer se eu for para este lado? E eu analiso a situação. O que de pior pode acontecer se eu for para este lado? E eu analiso a situação. Porque aqui, em cima do muro, é muito bom, mas nada acontece. Então, analisar o que de pior pode acontecer em qualquer possibilidade que eu tenha a escolher me ajuda a tomar uma decisão. Porque na maioria das vezes, não tem o pior a perder. Na maioria das vezes. É só o meu sistema com medo de sair da zona de conforto. Ai, tem uma coisa que me veio agora, que a gente estava falando sobre a flexibilidade e a falta da flexibilidade. Uhum. Só queria, eu sei que vou voltar um pouquinho ali onde a Ju estava falando e você complementou essa coisa do corpo. Então, o que que você poderia fazer ali naquela situação que a Ju falou, né? A pessoa fez uma coisa, falou uma coisa que você não gostou. Inspiração ajuda muito a você se conectar com o seu eu interno. Outra coisa é, né, se tocar, porque daí você traz a sua percepção para o seu corpo mesmo, né? Então, você se Pro acolhe ao aqui e mesmo agora da tempo. situação. Isso, aqui agora, se você não pode se tocar, você está sentado, você aperta os seus pés no chão para te lembrar da onde você tá, que você não tá lá naquele passado onde você está se sentindo desprotegida, Vai fazer ameaçada. presente, né? Isso, para ficar presente. Então, isso são ferramentas Regulação. muito importantes para você realizar nesse momento, porque só vir, talvez, para o corpo para você não faz sentido, mas trazer, você pode apertar suas coxas também, né? Se você tem oportunidade, você pode se retirar da presença do ambiente e ir num banheiro e ficar ali, né, respirando devagarzinho, no sentido de se acolher, de sentir o seu corpo, enfim. Mas aí vamos voltar lá para a falta de flexibilidade. Porque, assim, e isso eu me identifico muito com isso, tenho trabalhado muito nessa questão de ser flexível, porque quando você fica nesse mundo, né, mental de que uma coisa tem que ser desse jeito ou desse jeito, senão não é o certo, você tá vivendo padrões que foram aprendidos por você, né? O seu sistema nervoso criou essas caixinhas. Então, quando acontece isso, vou nessa caixinha, pego a informação que tem lá dentro e eu uso, né? Então, não tem outro caminho. Ou é esse ou não é nada. Trabalhando essa flexibilidade e pensando nisso da autenticidade, onde a Ju começou, o mais flexível que você se torna, o mais você vai perceber que você está sendo autêntico com você mesmo, porque a inflexibilidade, como eu falei, vem de padrões aprendidos, de experiências que você tem na sua vida, que todos nós temos, que te mantém nesse lugar, onde você fez um tipo de comportamento, igual a Renata explicou no começo também, onde você iniciou o aprendizado de certos comportamentos para poder manter o vínculo com seu pai, com a sua mãe, com seu cuidador, para receber cuidado, para receber amor,
tá pertencente. Então, daí quando você começa a quebrar essa inflexibilidade, você começa a fazer escolhas que para você são as escolhas que te trazem bem-estar, que te trazem felicidade, escolhas genuínas suas, né? Que a gente pode chamar de autêntico. Até ver nas situações, até reconhecer nas situações em que você não foi autêntico, isso já começa a mudar o padrão mental. Já começa a ver a flexibilidade, a ver a situação. Eu tomei aquela decisão e na hora que eu tomei aquela decisão, eu estava falando as palavras e o meu corpo fez assim, ó, por dentro. Eu já sabia que era a coisa que eu não deveria ter feito, mas com medo do julgamento do outro, com a necessidade de pertencimento, com o pensamento de que eu não sou boa o suficiente, então eu preciso falar um sim, né? Eu não posso falar um não. Eu preciso me comportar de uma determinada forma, né? Eu já começo a ser autêntica. Já começo a sair do lugar da inautenticidade para quando eu estou numa situação difícil, né? Eu sinto o meu corpo, minha respiração, eu passa pela minha cabeça, não, eu não quero fazer isso, né? E aí você tem a escolha, né? Os caminhos a seguir. Eu acho que mais que você sai da área de É um estado, desconforto. né? É um estado de observação diária. Da autovigilância, não no sentido de ficar, orar e vigiar, é no sentido de você, né? Eu olho para o meu comportamento, eu estou olhando as minhas Isso. atitudes e eu me observo. Eu me observo e eu tenho a capacidade cada vez mais de reconhecer o que que me tira desse centro, o que que me tira Uhum. de mim mesma, né? Eu acho que Isso. é por aí mesmo, é um movimento É, diário uma Sim. cura imediata, eu estou curada. Não, é uma uhum, autovigilância mesmo, no sentido de todo É um dia, em cada contínuo. momento uhum. contínuo. Mesmo porque sempre vem coisas, né, do passado que interferem no Exato, nosso Sim, presente. exato, sim. É um contínuo né? mesmo. Exato. É. Perfeito. Muito bom, né? Espero que Isso. tenha, assim, servido para quem estiver escutando a gente, né, que consiga Uhum. se ver nisso, porque eu acho que todas nós, né, vivenciamos isso. A vida é uma constante mudança e a gente está vivendo tanta coisa Uhum. diferente, tanta coisa está acontecendo. Então, a gente Sim. poder ter essa potência toda desse olhar e poder transmitir isso, né, algumas atividades que são mais práticas, né, que também requer um olhar terapêutico, né, onde a gente entra nisso daí. Mas ninguém precisa ficar preso na terapia a vida inteira. Quando a gente Uhum. consegue olhar para essas questões, a gente começa a ter cada vez mais uma bagagem e instrumentos para a gente trabalhar isso, né? Conosco. Sem dúvida. Sem dúvida. Ótimo. Vamos encerrar então a nossa discussão por hoje. A gente quer convidar você para ir lá no Instagram, na nossa página, Viva Compaixão, né? Seguir a gente lá. Sempre a gente está postando conteúdos que envolvem essa temática e outras mais, né? Que faz parte da nossa realidade. É, e a outra coisa também é sobre o projeto social, né? Que eu queria mais uma vez relembrar. Se você está aí precisando ou está querendo, né, ter esse olhar diferente sobre as coisas que têm acontecido na sua vida, né, que é ter um atendimento terapêutico com um valor social, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem uma parte financeira para investir, né, na terapia. Então a gente tem o nosso projeto social do Viva Compaixão. Entre em contato com a gente lá pelo Instagram. Tem o nosso link também na bio do Instagram, é só você entrar. E esse podcast ele tá no YouTube e tá no Spotify, ok? E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Vai lá.